Porque assim, acho que a gente que vem da periferia, principalmente, a gente se baseia muito nas nossas referências, né? E as nossas referências são quem tá perto. É pai, mãe, é tio, tia. Principalmente há anos atrás, não tinha internet, né? A gente não tinha esse acervo de pessoas para se comparar. Hoje a gente abre a internet e isso se tornou um problema, eu acho. Porque a gente não se compara mais com os nossos primos, com os nossos tios, com os nossos vizinhos. A gente se compara com a Virgínia, com o Whindersson, com pessoas que estão lá em cima numa outra realidade. Exatamente. E aí isso deixa a gente muito frustrado, porque você está se comparando com pessoas que não têm a mesma realidade que a sua. Talvez nunca tiveram, né? E aí a comparação é o que atrapalha. E as nossas referências deveriam ser pessoas que estão próximas. E no nosso caso, principalmente falando de mais jovens, eram essas pessoas. Então a sua referência era sua mãe e seu pai que ficaram anos na empresa. Você não dura, o problema é você. Você tá errada. E aí você escuta, caramba, mas você não valoriza nenhum emprego. Você arruma um monte de emprego e nada tá bom pra você. Ah, você trabalhou de segunda a sexta, não tá bom. Trabalhou de segunda a sábado, não tá bom. Nada tá bom. O que vai tá bom pra você? E aí isso faz a gente se sentir mal, se sentir culpado por não se adaptar a um sistema que talvez não é pra gente. Não é aquilo que a gente se encaixa. E aí você se via fora desse encaixe. Você não se encaixava em nada. Mas você também nunca pensou em trabalhar por conta. Não, nunca. Porque não tinha referências perto que trabalhavam por conta. Exato. Não tinha nenhuma. Tanto é que da minha família, eu fui a primeira a ter o pensamento de trabalhar por conta própria. Eu fui a primeira. Eu sou a filha do meio. E aí, quando eu trabalhava no... Porque assim, repetindo, não é que eu queira né? Mas quando eu trabalhei, por exemplo, no quiosque vendendo salada de fruta, sorvete, eu comandava lá sozinha. Tanto que eu falei assim, vou abrir um pra mim. Já que eu sei tudo, eu vou abrir um pra mim. E aí, quando eu dei essa ideia, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou abrir um quiosque pra mim. Vou vender salada de fruta. Fui atrás, conheci um monte de gente que me apoiava, só que eu não tinha o dinheiro, infelizmente. E aí, por quê? Eu entendia do assunto, eu via que eu tava entendendo, eu via que eu tava conhecendo e tava aprendendo coisas que nem o meu próprio patrão me ensinava. Eu assim, então eu vou abrir um pra mim e tá sossegado. Só que, e aí foi quando, eu acho que eu tava com 22 anos, quando eu dei essa ideia da família. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero abrir um pra mim. Um quiosque. Um quiosque. Que é o que você conhecia. Que era o que eu conhecia. E o que sua mãe falou? A minha mãe, ela ficou... Eu não vou me lembrar exatamente. Só que eu lembro que ela não foi assim, não vai dar certo. Em nenhum momento. Eu lembro que ela falou assim, se você acha que você vai conseguir, eu te apoio. Eu não vou lembrar exatamente, porque eu era bem Mas ela te apoiou? Apoiou. De certa forma, ela apoiou, sim. Moralmente, sim. Muito. E pra onde foi essa ideia? De abrir um quiosque? Ela avançou? Não avançou. Eu cheguei a abrir um CNPJ, mas eu não tinha né? Porque como foi o meu primeiro pensamento, vou abrir algo pra mim, então eu achava que era só abrir e pronto. Só que aí a gente precisava investir. E aí foi aí que eu comecei a, né, pensava assim, não, mas não é só ter a ideia, tem que ter o capital? E também não é só a vontade também, é o conhecimento também. Você tem que estudar sobre. Mas nessa época você chegou a sair do trabalho ou você continuou dentro do trabalho? Saí. Você saiu pra abrir um negócio e não abriu? Saí pra abrir um negócio. Porque eu não me contentava, sabe? Quando eu me sentia muito desvalorizada. Você parava só no elogio, sabe? Você é boa, nossa, você é muito boa, nossa, não sei o que seria daqui sem você. No quiosque, na parte do quiosque. Não sei o que seria daqui sem você, nossa. Sabe quando o funcionário carrega as coisas nas costas? Eu não tinha aquele pensamento, eu não julgo quem tenha esse pensamento, mas eu não era daquele pensamento, se o salário é mínimo, o esforço também é. Eu não tinha esse pensamento. Só que aí, às vezes, parecia que eu tava fazendo tanto para agradar meu patrão. E não era para agradar o meu patrão, era assim, porque quando eu saía do trabalho, eu ficava assim, como que funciona? E como que faz? Não, onde que ele pega? Vou pesquisar. E aí, o nosso único recurso naquela época era só ou YouTube ou Google. Só. Hoje em dia tem vários meios, assim, de pesquisa, mas lá, aí eu pesquisava. E aí você não conseguiu ir pra frente com a ideia de abrir o quiosque? Não.
por conta do... Mas aí depois eu entendi que para eu ter alguma coisa eu precisava economizar, guardar dinheiro, fazer planejamento financeiro. Aí veio a parte do planejamento financeiro.